Olá pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje a gente vai aprender, revisar e praticar mais um pouquinho do uso da letra C e do grupo QU, né? Do dígrafo QU, tá bom? Então, a gente vai fazer algumas atividades de pintura, de classificação a partir da escrita do nome dos objetos, das coisas, tá bom? E também responder uma atividade que tem sobre cantiga, para vocês classificarem aí e preencherem, separando a questão do C e do QU. Mas antes disso, a gente vai para explicação e revisão dessas questões. Vamos lá? Aí, olha só o que temos aqui, pessoal. Diz no nosso textinho, ó, a letra C representa o som K, tá vendo? Antes de consoantes e das vogais A, O e U, tá bom? Como já vimos em outras aulas, né? Por exemplo, olha, cana, comprar, procurar, recreio, tá vendo? O C, ele tem som do K, né? É como se a gente escrevesse um K aqui, tá bom? Para ler essa palavra, tá certo? Então, quando o C vem acompanhado de A, O ou U, ele tem o som do K, como em recreio, cana, comprar e procurar, tá certo? Já nos casos em que o C representa o som de S, ele sempre vem acompanhado da vogal E ou I, né? Que a gente já viu na família da letra C, né? Que é K, né? Isso. Aí, Có, CO, né? E Cu, né? Isso. Já o CE e o CI, ele não tem som de que e que. Eles estão em som de S, né, pessoal? Então, aí por isso que eles, para a gente usar o som do que e do que, a gente tem de fazer, usar do artifício de usar o grupo QU para escrever e para ler essas palavrinhas, tá certo? Então, ó, no caso do CE e CI, né, a gente tem vários exemplos aqui, olha. Temos a palavra cenoura, morcego, ó, com CE, tá vendo? Cinema e bacia, tá vendo? Esses são exemplos da gente usar o CE e o CI. Já nos casos em que a gente precisa usar o som de que e que, a gente precisa, para ter esse som de K, né, de que e que, a gente usa o grupo QU, né, os dígrafos QU, né, no lugar do C, tá bom? Como aqui, ó, em moleque, em queimado, em barraquinha, né, e em quitutes. A gente precisa usar o QU, por quê? Porque se a gente usar o C, ó, CE, né? CI aqui ficariam com som de S, né? Ficaria molece, ceimado, barracinha e citutes, né? Então o som da palavra mudaria, né? Tanto a escrita quanto o som. Então por isso que para usar o som do K, né? A gente precisa escrever com o som de E I, né? A gente precisa escrever com o grupo QU, né? Os dígrafos, tá bom? Então, a partir disso, a gente já revisa um pouquinho desse assunto e que temos também nos vídeos exemplo que passei para vocês, pessoal. Então, aqui a gente volta para a nossa atividade, onde temos o seguinte, olha, na primeira atividade. Então, aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pintar de vermelho, temos 7 imagens aí, só que algumas delas vocês não vão pintar, tá bom? Mas vão pintar o que? De vermelho vocês vão pintar os desenhos que tem um nome com a letra C e com o som de K, tá certo? Então a gente tem morcego, raquete, escada, barco, carretel e cenoura.
tá bom? Então vocês vão escrever o nome de cada um deles aqui embaixo para poder facilitar vocês para ver se pinta ou não. Então escrevam o nome de cada desenho aqui embaixo, tá bom? Para facilitar essa classificação. Então de vermelho vocês vão pintar somente os C, que são escritos com C, né? Mas que a letra, a fala da palavra tem som de K, tá certo? Então vocês vão ver, morcego tem som de K ou C, raquete, escada, barco, carretel, pensem aí. E cenoura. Depois, alguns vocês vão pintar de vermelho. De azul, vocês vão pintar os desenhos que o nome é escrito com Q, tá bom? Então, os que é escrito com C e tem som de Q, vocês vão pintar de vermelho, tá bom? E as palavras que são escritas com QU, vocês vão pintar de azul. Se tem algum deles que é escrito com C, mas tem som de S, tá certo? O C, Si, tá certo? Que é escrito com C, mas tem som de S, você não vai pintar, vai deixar o desenho em branco, tá bom? Então, pensem aí e classifiquem a partir desse desenho. Depois disso, a gente vai para a segunda parte, onde diz aqui, ó, leia a cantiga. Então, a cantiga tem o título de A Barraquinha, né? Que é como a gente viu, cantigas são da tradição popular. E tem o textinho assim, ó. Vem, 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 sinhazinha. Vem, vem para provar. Vem, 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 sinhazinha. Na barraquinha comprar. Pé de moleque queimado. Cana, aipim, batatinha. Tantos quitutes gostosos para você, sinhazinha. Certo? Então, a partir desse textinho da cantiga, da barraquinha, vocês vão responder o que se pede nas nossas questões seguintes, pessoal. Então, a gente tem aqui, olha, a primeira parte, na letra A, que diz assim: sublinhe as palavras escritas com a letra C ou com o grupo QU, tá certo? Então, você vai procurar aqui no textinho da cantiga e vai sublinhar, né, as palavras que são escritas com a letra C ou com QU. Então, a gente tem quais, pessoal? Só de exemplo, cana, né? A gente tem uma que é com a letra C. Com QU, a gente tem o que? Queimado, é isso? E várias outras. Então, você vai sublinhar todas que estão com C ou com QU na sua escrita, tá bom? Depois que você sublinhou, depois que você passou o tracinho embaixo, aí você vai para a segunda parte, onde a letra B diz assim, ó, circule as vogais que estão imediatamente após, né, depois do C ou do QU. Então, a gente tem, por exemplo, em cana e em queimado. O que é que está depois do C em cana? O A, né? Então, você vai passar um círculozinho só no A, depois do C. E em queimado, a gente tem o E, né? Então, passou um círculozinho no E aí, tá bom? Vocês vão circular as palavras com C e QU que vocês classificaram antes, tá bom? Aqui, vocês vão, depois de passar o tracinho nas palavras, vocês vão sublinhar as vogais, só a primeira vogal que está depois do C ou do QU, tá bom? E depois, para terminar, tem uma perguntinha aí. Qual é a palavra escrita com C que não tem o som de K nesse textinho? Tem uma palavra aqui, olha, que é escrita com C, mas que não tem, esse C não tem o som de K, ele tem o som de S, CE, tá bom? Então, você vai pensar aí e ver qual é essa palavra, tá bom? E escrever o nome da palavra aqui. Escrever qual é a palavra que é escrita com C, mas não tem o som de K, tá certo, pessoal? Após isso, a gente vai para a nossa segunda atividade, onde vocês vão, no seu caderno de português,
fazer o cabeçalho, o nome da escola, o nome de vocês e escrever essa atividade aqui, ó, onde vocês vão fazer o cabeça da atividade, né? E depois completar as palavras na imagem com se e si ou que, o é, que, o i, tá certo? Se, si ou que. Então a gente tem várias imagens aqui, vocês vão desenhar ao seu jeito essas imagens e vão completar as palavrinhas aqui, as sílabas, tá bom? Então olha só, a gente tem a cenoura aqui, né? Onde tem só o restante da palavra, você vai escrever aqui no começo, depois do desenho, se é com se é ou que é, tá bom? Depois temos o que aqui, pessoal? Bacia, né? Bacia com CI, o que o I, tá bom? Depois mosquito, esquimó, cinto, esqueleto, queijo, caqui e morcego, né? Então, ó, vocês vão desenhar e depois fazer a classificação e completar as palavrinhas aqui,